E aí, como que eu vou organizar o meu dinheiro com essa questão de uma renda que oscila muito? E muitas pessoas se perdem e têm dificuldade em conseguir juntar o dinheiro por causa disso, porque a pessoa, ela estabelece um padrão de vida mais alto, e aí quando ela está ganhando mais, ela sobra um pouco de dinheiro, mas aí a partir do momento que a renda cai um pouco, o padrão de vida dela está lá em cima, aí aquele mínimo de reserva que ela juntou, ela consome nesse período de queda de receita, e aí no longo prazo, essa pessoa sente que ela trabalhou, 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 mas meio que morreu na praia, não teve um acúmulo patrimonial exponencial. E isso é muito frustrante. Então, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou organizar as minhas finanças? E isso foi uma dificuldade que eu tive no começo, bati um pouco de cabeça, e hoje, para mim, é muito fácil. E eu quero passar isso para vocês, sim, eu passei para o meu cliente. Primeiro ponto, se você basear o seu padrão de vida nos meses que você mais ganha dinheiro, você com certeza vai perder dinheiro. Porque a hora que a receita cair, você travou o seu padrão de vida no máximo. E a hora que cair, você vai corroer caixa. Então, qual que é o ideal a ser feito? Né? Tira uma média das suas receitas. Poxa, se você ganha 2, 5 e 10, monta o padrão de vida mais próximo dos 5. Porque nos meses que a sua receita cair para 2, para 3, para 4, você vai corroer bem menos caixa. E nos meses que a sua receita for 10, você vai acumular muito mais capital. E lá na frente vai fazer muito sentido. Um outro ponto importante, que eu acho que isso traz uma flexibilidade para o orçamento mensal, que é um diferencial, é você não ter muitas contas fixas, principalmente contas fixas altas. Então, no começo, hoje, eu posso falar porque eu vivo numa casa própria, mas não era assim. Durante muito tempo, eu morei de aluguel e morei num aluguel que era muito abaixo do meu padrão. Então, eu fiquei morando nesse aluguel, vamos supor, a dinheiro de hoje, R$ 1.700, mas eu podia viver num aluguel de 5, um exemplo. Mas eu fiquei vivendo num aluguel muito mais baixo, justamente para ter essa flexibilidade. Então, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, ou o CLT que tem uma renda variável de comissionamento muito alta, ele vai ter contas fixas mais baixas, talvez ele more num aluguel pior, talvez ele ande num carro pior, talvez ele faça um mercado mais racionalizado em alguns momentos, mas quando ele dá aquela estilingada de receita, ele vai poder se dar mais luxos do que uma pessoa que é um CLT, que tem uma renda engessada, não vai poder se dar. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que é concursado público e ganha 5 mil fixo. E vamos pegar um profissional liberal que vai ter mês que ele ganha 2, 3, vai ter mês que ele ganha 10. Em longo prazo, esse concursado que ganha 5 mil fixo, ele vai poder morar num apartamento melhor, andar num carro melhor, ele vai poder fazer compras parceladas com uma maior previsibilidade, porque ele já sabe que faça chuva, faça sol, vai cair 5 mil para ele todo mês. Agora, o autônomo, ele não sabe. Então, qual que é o X da questão? Ele vai morar num aluguel um pouco mais simples, ele vai ter um padrão de vida um pouco mais simples, mas quando ele der aquela estilingada de receita, ele vai poder fazer uma viagem, ele vai poder se dar luxos que aquela pessoa que já manteve um padrão de vida engessado em 5 mil não vai poder. Então, são formas diferentes de lidar com o dinheiro. A pessoa que tem uma previsibilidade muito grande, ela pode entrar num parcelamento que compromete um valor da renda mais alto, porque ela tem uma previsibilidade de entrada. Agora, se o CLT, que tem uma renda variável muito alta, faz isso, ou o profissional liberal, ou o empresário, se ele entra num parcelamento que tem uma parcela muito alta sobre a receita dele, quando essa receita cair, ele vai corroer caixa, ele vai perder eficiência. Então, um grande diferencial que eu tive, que eu abordei e que me trouxe muito resultado para eu estar aqui hoje,
é justamente isso. Durante muito tempo eu tive mais receitas variáveis, né? E menos custos fixos. Então, eu estipulei um padrão de vida fixo mais baixo, mas quando o dinheiro entrava mais, eu tinha mais regalias. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante e que eu queria trazer para vocês. Então, se vocês conseguirem adotar isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir começar a acumular patrimônio e na época que vier a queda de receita, quando você tem um custo fixo variável, né, você tem baixos custos fixos e mais despesas variáveis, desculpa, você consegue, poxa, esse mês eu faturei R$ 2.000, foi um faturamento mínimo. Poxa, então eu não vou fazer tal coisa, né? Eu não vou, é, sei lá, eu não vou trazer algo específico aqui para não ficar um negócio na cabeça de vocês. Mas você vai falar, poxa, eu vou cortar isso, isso, isso. Ah, esse mês eu faturei 10 pau. Foi super bem. A empresa faturou super bem. Poxa, eu vou me dar o luxo de sair jantar num lugar legal, um exemplo, ou fazer uma viagem, enfim, aí cada um vai ter um padrão de consumo. E se você fizer isso, em longo prazo você vai conseguir viver o presente, acumular patrimônio e quando cair a receita, você não vai corroer todo o patrimônio que você veio acumulando e vai ter a sensação de que você está trabalhando para crescer. Né? Que eu acho que a melhor sensação é essa. E a pior sensação que tem é quando a gente trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado. Então, se você conseguir adotar esse estilo de vida, poxa, quanto que o aluguel tá pesando sobre a minha renda? Quanto que a parcela disso está pesando sobre a minha renda? Quanto que esse mercado está pesando sobre a minha renda? Nossa, está pesando bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso. Eu vou fazer um mercado mais enxuto nos meses que a renda cair. E nos meses que a renda subir, eu faço um mercado um pouco mais robusto. Poxa, nos meses que a minha renda subiu muito, eu vou fazer o yoga que eu gosto, eu vou fazer a aula de tênis que eu gosto. Mas nos meses que a minha renda cair, eu vou deixar de fazer aula de tênis. Poxa, eu vou viver num aluguel um pouco mais simples do que eu poderia, porque eu estou na fase de acúmulo. E aí, a hora que eu tiver com uma reserva de emergência bem robusta, um patrimônio de segurança bem robusto, uma previsibilidade maior de receita, eu posso dar um upgrade para um aluguel um pouco melhor. E aí você vai agindo com equilíbrio, né? Você consegue ir fazendo o dinheiro trabalhar para você, né? E acumulando patrimônio, mesmo quando a sua receita ela é muito incerta, beleza? Então, deixar essa reflexão para vocês, que foi um diferencial muito grande para mim e fez com que eu aprendesse a acumular patrimônio mesmo tendo uma receita incerta, beleza? E um plus para vocês, o foco, o foco sempre tem que ser em ganhar mais. Não fique focado em querer investir o dinheiro loucamente e cortar gasto. O foco tem que ser ganhar mais e controlar o gasto. O investir vai ser a consequência da sobra entre o ganhar mais e o cortar o gasto. Né? Eu vejo as pessoas errando muito em querer cortar o gasto e pegar um pouco do dinheiro que tem para investir, sendo que é muito mais eficiente. Inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Não invista R$ 100 na bolsa. Eu falo exatamente sobre isso. O foco tem que ser em ganhar mais sempre, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda muito o nosso canal, né? E comenta aqui o que você achou disso, se você já adota essa estratégia de ter custos mais variáveis, né? E se você já montou um padrão de consumo baseado na sua receita média, ou se você está tendo dificuldade para juntar o seu dinheiro com essas questões de receitas variáveis, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.